Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan. E hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês. E dessa vez, expansão de domínio da velhice. Cigarras, Titonos, Yoshida. Chainsaw Man 180 no canal do Mano Joe. E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição. Então vão lá, deixam um like e se inscrevam no canal do Mano Joe. Que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Bom, eu já sou inscrito, o sininho já está ativado, vou deixar o meu like para dar aquela fortalecida. Qualidade, ou como sempre. Antes de prosseguir com o vídeo, vou mandar um salve para aquela rapaziada que sempre está fortalecendo o canal aí. Um salve pro Katsu Geek BR, pro Caos River, Alessandro Santos, Douglas Sevilho Júnior, a Guerra 145, João Daniel e pro Alex Coden, membros aqui do canal. Muito obrigado, meus queridos. Tamo junto. E vamos lá, né, velho? Expansão de domínio da velhice. Eu acredito que seja tipo. Assim, é um ambiente paralelo, né, velho? Uma dimensão alternativa, né? É tipo quando o Denji e a Asa enfrentaram o demônio da queda. E eles foram parar dentro daquele prato gigante lá, eu acho. Não foi um negócio assim? É meio que um ambiente novo que os demônios criam, né? Pelo menos os primordiais. É muito doido. Cigarras Tifono, não sei se é Tifonos ou é Titonos. Yoshida. Yoshida é o personagem. Agora, cigarras e titonos ali, eu não sei quem que são, velho. Enfim, vamos acompanhar aí. O demônio da velhice ativa sua expansão de domínio, paraíso imutável, onde o envelhecimento não existe, mas a sua mente colapsará até o ponto de beirar a própria loucura. O capítulo 180 de Chainsaw Man chegou para bugar as nossas mentes e confundi-las completamente, mas muitas referências foram deixadas a partir de cada imagem e de cada som. Que esse capítulo nos apresenta, com possíveis envolvimentos de Yoshida, o mito grego de Titonos e até mesmo as próprias, né, cigarras. Que viagem é essa, velho? Esse capítulo é perfeito para fazer nossas mentes explodirem e eu vou contar tudo o que eu descobri aqui nesse vídeo. Confere junto com o Mano Joe o capítulo 180 de Chainsaw Man. Vamos lá e bora pra mais essa loucura. Bora! E aí, galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Bem, E meu hoje querido, estamos aqui para esperamos que mais você também esteja vídeo de bem. Chainsaw Man. Um capítulo cheio de reflexões, metáforas, filosofia, ou então seria apenas Cara, eu sou péssimo pra pegar esse bagulho em do obra, velho. Fujimoto. É tudo isso que nós vamos conferir aqui nesse vídeo. Metáfora e Peço tal. que sempre... É porque eu não tenho tanta referência. Se for uma referência óbvia pra caralho, aí beleza. Agora, se for assim, pô, apareceu um besouro ali na... Besouro é muito bom. Besouro ali no vídeo. Aí, pra mim vai passar despercebido. Um inseto legal. Aí vai ter aqueles que entendem a referência. Caralho, isso aí tem a ver com a mitologia hindu, que tem a ver com o Tifão, porque é o deus da terra que faz nascer a semente do sol. E eu aqui, tá ligado? Tem, porra, eu admiro quem tem bastante cultura, assim, entende bastante de mitologias, de folclore, mitos, lendas, enfim. Sobre cada parte do mundo aí de regiões, né, velho? Acho muito foda, velho. Enfim. Eu não pego essas coisas não, mas eu não tenho tanto conhecimento apurado assim. Esses comuns do Fujimoto. É tudo isso que nós vamos conferir aqui nesse vídeo. Peço que sempre fiquem até o final, então fique até o final. E agora sim, eu já agradeço a todos que vão deixar aquele famoso like e muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. E agora, vamos direto pro nosso vídeo, beleza? Seguinte, pessoal, nosso capítulo começa com o Yoro apontando o seu dedo para cima do demônio da velhice, que olha para ela de volta e simplesmente reflete o seu próprio golpe, dizendo bang! E dessa vez é o demônio da velhice quem atinge de fato Yoro. E um detalhe bem importante que algumas pessoas podem deixar passar é sobre esses demônios primordiais. Vocês já viram que a queda, assim que ela ativa os seus poderes em cima da Yoro, quando elas estão lutando, ela bate palmas. A Mitakaza simplesmente entra em um sonho ou então diretamente no seu subconsciente. Olha que doideira. Eu falei isso da expansão de domínio lá do negócio, né,
velho? Simplesmente entra em um sonho ou então diretamente no seu subconsciente, me parece ser algo bem usual pelos demônios primordiais, que não atingem tanto a parte física da pessoa, mas sim a sua mente, atingindo a parte mais importante do ser humano. Outra coisa bem legal disso é que nós vamos ver nesse capítulo sobre o poder do reflexo, porque da mesma forma que o espelho reflete a face do ser humano, do mesmo jeito o demônio da velhice reflete o mesmo golpe, pelo menos nome na verdade, em cima da Yoru. Isso é simplesmente curioso, meus queridos. Bom, mas continuemos aqui em nosso capítulo, porque é então que a Yoru simplesmente entra em um breu como se estivesse afundando dentro de suas próprias memórias ou então dentro de uma possível escuridão que é a sua mente. Saquei. Não literalmente ele devolveu o mesmo golpe, né? Ele foi uma tirada dele ali, né? Bang! No caso, pra ela cair no seu domínio, né, velho? Nos seus poderes. Entra em um breu como se estivesse afundando dentro de suas próprias memórias ou então dentro de uma possível escuridão que é a sua mente. E nisso nós entramos no sonho de Mitaka Asa, aquele que ela corre e vai tentando não pisar nas galinhas, mas vai tendo tantas, mas tantas galinhas ali que simplesmente ela não consegue mais não pisar nessas galinhas e ela corre em direção a um lugar super escuro, num beco muito escuro. Algo que eu já disse pra vocês em capítulos passados lá atrás, que pode ser que isso signifique que Mitaka Asa vai pisando em cima das pessoas, vai matando muitas pessoas conforme ela vai andando, por ter tomado a atitude de fazer um contrato com o demônio da guerra. Mas isso, claro, é apenas um achismo meu. Lembrando, pisando nas galinhas, fazendo com que as galinhas sejam a metáfora para pessoas, e agora esse sonho aparentemente estaria se realizando. Embora no sonho de agora não apareceu nenhuma galinha, mas ela continua correndo naquele beco em direção a uma parte escura, né, e o seu desconhecido. É aí então que ela simplesmente acorda, porque é nessa parte do sonho que ela sempre acorda. E agora ela entra no domínio, ou então no mundo do demônio da velhice. Porque é então que ela vai abrindo ali os seus olhos e quando ela se toca, tipo, pum, ela está em um lugar com um lago, algumas árvores, e essa primeira paisagem me deu muito a sensação de algo que você vê normalmente nas memórias quando se trata de velhice. Por quê? Paz, tranquilidade. É como se aquilo estivesse se conectando diretamente à própria velhice em si, porque a gente sempre imagina aquela velhice muito tranquila, com paz, então num laguinho, árvores e tudo, o som dos passarinhos cantando e tudo mais, e embora a gente vá ver nesse capítulo que ali dentro daquele mundo as pessoas não envelhecem, ainda... É só lembrar do Capitão América lá no filme do Avengers, né? Spoiler. Quando ele fica velho, né? Onde é que ele tá? Sentado no banquinho, olhando o lago, né? Um negócio assim. Ainda tem alguma coisa sobre o próprio envelhecimento, sobre a própria velhice, já que estamos falando do demônio da velhice. Aqui é uma pressuposição minha sobre o que significa esse quadro, digamos assim, talvez uma metáfora, uma reflexão, ou só mais uma bizarrice do Fujimoto que ele resolveu colocar lá. É então que Mitaka Asa fica pensando que tipo uma reflexão mesmo, velho. Ou só mais uma bizarrice do Fujimoto que ele resolveu colocar lá. É então que Mitaka Asa fica pensando que tipo de lugar é aquele, quando ela olha pra frente e encontra o Denji ali simplesmente dormindo, eu acho. De todo jeito, ao olhar pra ele, a Yoru já quer assumir ali o corpo, até porque o Denji é o Chainsaw Man, então ela já vai tentar soltar mais um bang em cima dele, mas não tem efeito algum. Aparentemente, teve alguma coisa tentando chegar ali no Denji, mas como mais pra frente no capítulo vai dizer que naquele lugar as pessoas não conseguem morrer, bom, dessa forma, talvez ela não consiga dar um golpe mortal em cima do Denji, não é? Bom, talvez seja isso, ou então seus poderes não funcionam naquele mundo. De todo jeito, ela continua lá, bang, 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 não funciona nada, o Denji continua dormindo, a Asa volta pro corpo, quando aparece simplesmente um rapaz dizendo: seja bem-vinda, esse é o mundo do demônio da velhice. O cara simplesmente está peladão e de tanguinha, e aí ele começa a explicar quem ele é, ou pelo menos quem ele costumava ser. Bom, ele era um caçador de demônios muito habilidoso, ele era muito bom, o pessoal elogiava muito ele, esse tipo de coisa. Nós vemos ali um quadrinho que vai aumentando aos poucos, e esse quadrinho pode significar o quê? Primeiro, a velhice está chegando, e aí então quando ele se depara com ela chegando mais perto, o espelho
fica maior. E por isso, quando ele olha aquele espelho, ele percebe que ele estava ficando mais velho e ele deseja não envelhecer, principalmente para se manter jovem para sempre, para se manter sempre naquele estado, naquele conformismo, naquele tipo de vida que ele considerava muito boa. Por isso, ele imaginou assim: olha, se existisse um demônio da velhice, eu gostaria de fazer um contrato com ele para que eu nunca envelhecesse. E aí então acabei parando aqui nesse lugar. E tudo isso quando ele se deparou ali com um espelho ao ver as suas marcas no rosto e tudo mais. Bom, é então que a Asa pergunta: tudo bem, mas e a saída? Cadê a saída? E aí ele diz que ele não encontrou a saída ainda, e ela pergunta há quanto tempo ele está lá, e ele responde que está lá há 82 anos, e detalhe, ele é o mais novo daquele local, o que significa que temos outras pessoas por ali, e ele já passou esse tempo todo, nunca conseguiu sair, e tem ainda outras pessoas que também não conseguiram sair. Ele chega a dizer que ele não sente sede, ele não sente fome, ele já tentou se matar várias vezes, mas também não conseguiu, e também diz que as pessoas que estão mais para dentro daquela possível floresta, eles são loucos e é bom que a Asa não vá para lá. Quando ele diz são loucos, no inglês e no espanhol, deu mais a entender que eles são birutas da cabeça, que a mente dele está fora do lugar, que simplesmente... Ele já se perdeu, já enlouqueceram, né, velho, de estar nesse lugar aí, né? Cara, e será que é aquele dilema de que, cara, quanto mais se... Aquele negócio, né, velho? Vivo bastante para se tornar o vilão, tá ligado? É tipo isso, mano. Às vezes chega um momento que você tem que descansar. A morte é meio que, cara, fez o que você tinha que fazer em terra. É na hora de você descansar, velho. Lutou muito já, tá ligado? Porque, cara, não é só. Porque eu lembro muito do Andy, né, velho? Lá de um Dead, um Look. Agora eu não lembro. Acho que é esse o nome do anime. Onde o Andy, ele priva, né, suas memórias. Ele bota, tem um negócio aqui na testa dele ali que pega no cérebro pra ele limitar as memórias dele, porque, enfim, por causa do passado e tal. Quanto mais do tempo se vive, mais perdido e confuso você, né, fica. Sei lá, tem obras que trabalham nesse tipo de coisa, né? Deu mais a Às vezes entender que pode eles são significar isso. birutas da Eles estão cabeça, que aí a há tanto mente tempo, deles está vivos há fora do tanto lugar, tempo que que simplesmente os caras ficaram enlouqueceram. biruteteia assim como ele. Porque ele vai ficar doidão nesse mesmo capítulo e tudo isso pode ter uma resposta com o mito grego de Titonos e as cigarras. Mas claro, calma, que eu já chego lá. Bom, a Asa fica pé da vida e fala assim: meu Deus, não tem como sair daqui? Não é possível, cara. E aí então ele fala: ó, teve uma vez que uma pessoa conseguiu sair daqui. A Asa pergunta como essa pessoa saiu, mas aí o cara fala que já tá na hora dele ficar doidão e que é melhor ela sair dali de perto. E é então que o cara, ele fala assim: pô, mas você não é uma alucinação minha? Parece que ele já começou a enlouquecer nesse momento e pergunta assim: pô, não é mesmo o Hitsuko? Tipo, dá um nome ali pra minha casa. E ela: que? Não tô entendendo nada. E aí então ele vai lá, agarra uma árvore, fica bem agarradinho nela e começa a falar mi. E a Mitaka, tipo, que merda é essa, cara? Que loucura. E aí a gente termina o nosso capítulo, que trouxe diversas coisas interessantes. Eu vou trazer aqui comentários do Corvatano que eu vi lá no Chainsaw Man Futuro Postagem. Achei um negócio interessante dele. Algo que eu vi no Twitter também. Então não são ideias propriamente só minhas, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de comentar é sobre o Yoshida e a possibilidade dele ser a pessoa que conseguiu escapar dali daquele mundo do demônio da velhice. E bom, por que algumas pessoas estão pensando isso? Bem, pessoal, no capítulo 67 nós temos uma conversa do Yoshida com o Kishibe e nessa conversa o Yoshida diz para o Kishibe que os caçadores que a máquina tinha solicitado são de terceira linha, assim como ele, e aí então o Kishibe olha para ele e fala: ah, se você é de terceira linha, então eu sou de quarta, então, nossa, eu sou horrível. E aí o Yoshida diz a seguinte frase, que até mesmo um caçador de primeira linha não pode escapar da velhice, o que está trazendo muitas possibilidades para o pessoal aí do Yoshida provavelmente ser um tipo de pai do Kishibe para alguns, que eu acho meio brisa. Mas que talvez ele tenha escapado desse mundo da velhice e como efeito, ou talvez fazendo um contrato com o demônio, talvez ele tenha conseguido de alguma forma se manter do mesmo jeito como ele está agora no nosso mundo atual. Até Será? ele também... Será, mano? Não sei não, hein, velho.
É uma teoria, né, velho? Não sei se eu compro tanta ideia, não, mas tem um sentido por trás, mas não dele ser o pai, velho. Mas eu acho que quando ele fala sobre não pode escapar da velhice primeira linha, eu acho que ele tá se referindo ao Kishibe mesmo, tá ligado? Que o Kishibe já tá velho e tal. Enfim, acho que é isso, sei lá. Do mesmo jeito como ele está agora no nosso mundo atual, até porque ele também conseguiu escapar ali daquele mundo. O que deu vazão para esse comentário, mesmo ele parecendo muito aleatório, foi a contracapa do volume número 17, onde nós temos ali o Yoshida num cenário que se parece muito com onde a Mitaka Asa está, e ele tá lá aí todo já é outros desanimadão, 500. como se ele pensasse ali em se matar também. Então, como o outro cara também Não tentou sei e não, ficou hein? meio doidão, bom, talvez ele tenha passado pelo mesmo, segundo essa teoria que eu acho meio doida, e eu não acho que ela é capaz de acontecer. Eu também não acho tanto não, Mas é interessante, tipo, pode acontecer sim, é o Fujimoto, gente, é loucura. Bom, agora nós vamos entrar na parte da cigarra, mas antes a gente precisa falar sobre o mito grego de Titonos, porque ele faz ligação direto com as cigarras e o som que o cara tava expressando ali, ele se não sei o que, tal, é o som que a cigarra faz. E pra quem não sabe, cigarra, ela não faz o som ali na do árvore, grilo, tá, velho. gente? Não confundam. Ela faz um som parecendo como se Como é fosse... que é? Ela não faz não Quase morri do nada, velho. sei o que, tal, é o som que a cigarra faz. E pra quem não sabe, cigarra, ela não faz o som ali do grilo, tá, gente? Não confundam. Ela faz um som parecendo como se fosse um relógio, assim, logo no comecinho, fazendo... Parece um tic-tac, mais ou menos, assim, tipo... Sabe? É um negócio meio assim, e ele vai crescendo. Caralho, sério? Parecendo como se fosse um relógio, assim, logo no comecinho, fazendo... Parece um tic-tac, mais ou menos, assim, tipo... Sabe? É um negócio meio assim, e ele vai crescendo, como se o tempo... Caralho, eu nunca parei pra perceber isso não, velho. Eu sei como é que é um canto de uma cigarra, mas... Talvez... nunca percebi que tem um... tipo um tic-tac, tic-tac, tic-tac... Vai aumentando, acelerando, não. Nunca percebi isso não, velho. Sei lá. Quando eu ver uma cigarra de novo, eu vou tentar reparar nisso, se eu lembrar, né? Sabe, é um negócio meio assim, e ele vai crescendo, como se o tempo estivesse avançando. Porque conforme você vai ficando mais velho, mais perto da morte você também vai chegando. Pode ser que esse som traga esse significado dentro de Chainsaw Man. E é aí que nós entramos um pouquinho ali no mito de Titonos, que foi um dos amores de uma deusa chamada Aurora, ou então Eos. E aí a história desse mito é a seguinte, só adiantando vocês que essa é uma das versões da história, tá bom? Bom, esse mito de Titonos é mais conhecido por ser os amores eternos de Eos. E em algumas versões, o mito é que ele é sequestrado por Eos, que o amava muito, e por isso ela pede a Zeus para que ele viva eternamente. Só que aí então Zeus concede esse desejo, mas tinha uma pegadinha, porque ele dá a vida eterna para Titonos, mas ele não dá a eterna juventude, fazendo com que ele ficasse velho e frágil. E aí então Eos, que estava casada com ele, simplesmente tem que largar o bichinho lá num quarto porque ele vai ficando cada vez mais decrépito. E em algumas versões ele fica tão velho a ponto de se tornar em uma cigarra, vivendo para sempre, sempre implorando para morrer, porque ele já não aguenta mais ali viver eternamente, mas sendo velho, sendo um decrépito. E é aí que a gente tira um pouquinho ali das coisas da cigarra, porque essa imortalidade fez ele beirar a loucura, assim como esse rapaz que apareceu aqui nesse capítulo. E aí a gente pode entrar também... O fato da cigarra ficar na árvore também, né, velho? Faz sentido. Em algumas características das cigarras, porque quando elas emitem o som, esse sonido e tudo, que é reservado normalmente para os machos, tem intuitos como atração de fêmeas, formação de casais, disputa entre machos ou sua captura por algum predador que o pega. No entanto, a principal função é garantir a atração de parceiras para a reprodução. Olha só que interessante sobre as cigarras. Será que esse cara, ele tá ali mostrando pra Mitaka Asa que ele tá querendo reproduzir com ela, alguma Não, acho que não, velho. coisa desse tipo? Então por isso o Denji também tá ali, porque eles, conforme o tempo vai passando, eles vão virar ali cigarras e eles têm que reproduzir e tudo mais, uma loucura. Bom, não sei se tem alguma coisa a ver com isso, mas temos uma outra característica que essa eu acho mais plausível, que é a metamorfose. Quando uma cigarra, ela entra nesse estado de metamorfose, as cigarras saem de suas galerias e sobem em árvores, e aquele cara tá aparentemente subindo ou então se agarrando a uma
uma árvore. Pode ser que ele passe ali por um processo de metamorfose e se transforme em um monstro muito louco. E aí mais pra dentro daquela floresta é pra onde as cigarras vão. Ou seja, né, depois dessa metamorfose, esses monstros vão lá para aquele canto e da mesma forma Mitakaze vai ficar maluca naquele lugar, porque é como se fosse um vazio branco, sabe? Sabe aquele lugar assim, como se você não visse absolutamente nada, não tem nada, não tem o que fazer, você também não envelhece, você não come tudo, a sua mente simplesmente começa com o tempo a bitolar, você começa a ficar maluco, porque não tem o que fazer ali, mesmo que a paisagem seja tranquila e pacífica, e no final o que lhe resta é simplesmente ficar maluco. Como tudo vai se resolver, eu não faço a menor ideia, mas eu trouxe esse monte de curiosidades pra gente poder pensar em possibilidades, teorias e tudo, e temos capítulos, se eu não tô enganado, semana que vem. O que vocês acharam desse capítulo? É reflexivo sobre Interessante, velho, interessante. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de contexto. A partir dele, dá pra tirar algumas ideias, mas elas ficam muito vagas ainda. Também acho. Então, acredito que no próximo a gente pode ter ideias melhores conforme os Tipo, da capítulos cigarra é o que eu mais compro a ideia. Mas não acho que seja questão de reprodução, não, tá ligado? vão andando. São capítulos que se conectam a outros até o momento pra gente entender de fato como funciona não só aquele poder, mas Talvez no também próximo a gente já tenta pegar um contextozinho ali, né? que metáfora que o grande Fujimoto Sensei tá querendo nos mostrar, não é? Bom, o Mano Joe aqui está vazando, eu te aguardo num próximo vídeo e muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Até uma próxima, fui, valeu! Cara, muito bom. Parabéns, Mano Joe, pela análise aí, review do capítulo, cara. Sensacional, ficou muito show. E, cara, interessante que ele trouxe algumas teorias de outras pessoas que são fãs, né, vidradas em Chainsaw Man. E, cara, o que eu mais achei interessante é que eu acho que tem sim uma referência a cigarras ali, né, velho? Faz sentido. Qual o motivo, eu não sei. Sobre o som da cigarra fazer tic-tac no início, eu nunca reparei isso, velho, vou ser bem sincero. Pra mim era só um barulho de... É que se eu tentar imitar... Não vai sair, velho. Se eu começar a afinar a voz ali, o bagulho de ruído não vai pegar. Sei lá, enfim. Eu teria que pesquisar depois, velho. Mas, enfim. Cara, muito bom e realmente, cara, eu nunca parei pra pensar nisso, faz sentido, né, velho? Os demônios da Primordiais têm sua expansão de domínio ali, realmente, né, mano? Eles colocam a pessoa e aparentemente atacar a mente, né, velho? Jogam a mente delas em uma dimensão, assim, paralela, né, de alternativa, sei lá. Bagulho muito doido. Rapaziada, link do vídeo original vai ter na descrição. Vão lá, deixam um like, se inscrevam no canal do Mano Joe, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele trouxe aí pra gente. No mais é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, tamo junto. Eu fui.